Hey guys! Welcome to our English classes. Oi, gente, sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês. E eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui comigo. So, let's get started! O objeto de conhecimento, construção de repertório lexical, o detalhamento, formas regulares e irregulares dos verbos no passado, acréscimo de ed ou de nos verbos regulares. Alright? So, let's go! Hey! Vamos voltar um pouquinho ao passado. Vejam aqui. Uma máquina que não é mais utilizada hoje, mas já foi muito usada para aprender a datilografar. E esse instrumento musical aqui, quem é que sabe o nome dele? Vamos lá, isso aqui é quem é que sabe? Então, vou voltar aqui um pouquinho ao passado, para que vocês possam verificar, comparar como é que é a vida antigamente e a vida de hoje, né? Olha aqui o telefone, como é que eles eram antigamente, né? Então, observem que eu estou mostrando para vocês aqui algumas tecnologias que ao longo dos anos foram melhorando bastante e nos ajudando muito no dia a dia, né? Isso aqui eu fiz o curso, gente. Na década de 90, eu sei digitar sem olhar, não fico catando ali as letrinhas, eu sei direitinho, mas olha só a dificuldade, né? Era só letra ali, hoje não, a gente tem o computador, tem o celular, a gente pode digitar, certo? E eu vou trazer para vocês aqui um texto que tem tudo a ver com o que eu acabei de mostrar para vocês, essa passagem, essa ida aqui ao passado, rapidinho, porque nós vamos falar sobre Simple Past na língua inglesa, e eu trouxe um texto para trabalhar esse assunto com vocês. Vejam comigo. The difference between past and present life. Então, a diferença, palavrinhas aqui que vocês conhecem, né? Tem muitas palavras na língua inglesa que elas têm a escrita bem parecidas com a língua portuguesa. Isso ajuda na compreensão de textos, tá, gente? Só na compreensão de textos, porque a pronúncia é diferente, tá bom? Vejam que o título é The Difference Between Past and Present Life, ok? Então, a diferença entre o passado e a vida atual, né? E o presente. Como é que era antes? Vocês viram ali que o telefone, aqui nessa imagem tem esse telefone. Eles eram assim, né? Hoje em dia a gente carrega para onde a gente quiser um celular, né? Ele é móvel, né? Então, vejam que nesse texto eu estou fazendo um comparativo sobre a questão da evolução da tecnologia e os impactos nas nossas vidas, né? Como é que era antes e agora. Então, life in the past and present, temos palavrinhas aqui que vocês conseguem identificar, porque elas têm a mesma escrita praticamente da língua portuguesa, tá bom? Mas eu gostaria de destacar aqui para vocês os verbos no passado, que é o assunto da aula de hoje. Vamos trabalhar o Simple Past, tá bom? E eu tenho aqui nesse texto alguns verbos, tá? Deferred, caused. Observem que eles têm essa terminação aqui, tá bom? Verbos no passado. Então, fiquem atentos a essas terminações. Mas aqui, nesse primeiro parágrafo, tá falando o quê, né? Que o avanço das tecnologias, né, ajudou muito na questão do desenvolvimento do ser humano, das civilizações, certo? Continuando, né? While some people view the difference as positive, some argue that it is necessary to return to the values of society. Aqui não temos verbos no passado, mas está falando aqui que existem pessoas que são super a favor dos avanços, que nos ajudaram muito, que realmente facilitou muito a vida da gente, né? Em tudo. Mas existem pessoas que acham que não, que a gente deveria voltar às práticas antigas, né? Não sei. Então, there are very clear differences between past and present life, including the following. Aqui está dizendo que existem muitas diferenças entre o passado e o presente, certo? Por exemplo, the technological side, life in ancient times lacked.
Então, lacked também é um verbo no passado. Fiquem atentos a esse ED. Prestaram atenção que os verbos que eu destaquei aqui no texto, todos têm essa terminação em ED. Por que será, né? Então, está destacando aqui no texto, né, que a falta de ferramentas, certo? That men knew in modern times, so people's lives were difficult and difficult in many ways. Está dizendo aqui que a falta de ferramentas adequadas dificultava muito, né? Muito a vida das pessoas antigas, certo? Aqui, ó, in traveling, people traveled. Então, nas viagens, olha só, o verbo traveled. E esse monte é de aqui, né, gente? Tá? Porque esses verbos estão no passado, ok? Daqui a pouquinho vocês vão ver por que todos eles têm ED, porque tem essa terminação, certo? Então, aqui nas viagens, as pessoas, né, costumavam usar animais como os camelos e usar algumas ferramentas, por exemplo, bem primitivas para fazer o fogo, tá bom? Hoje não, tudo é muito fácil por conta dos avanços tecnológicos, ok? Vejam. Tá, agora, nesse trecho aqui está dizendo, né, in people's homes you find most tools that make it easier for people to live and get away from hardship and fatigue, shorten time, tá? E tá falando aqui das facilidades dentro de casa, em vários aspectos, não só em casa, né, gente? Então, voltando agora ao presente, certo? As tecnologias nos ajudam muito em todos os sentidos, né? Até para quem estuda, para quem trabalha, em tudo. Realmente a tecnologia nos trouxe muitos benefícios, ok? Então, nesse texto que eu trabalhei aqui com vocês, eu destaquei alguns verbos. Vocês viram que eles tinham algo em comum, que é aquela terminação em ED. Vamos ver por que isso aconteceu aqui no texto. Lembra o que eu falei para vocês que é sobre o passado simple past, a aula? Então, na língua inglesa, nós vamos utilizar verbos regulares e irregulares para falarmos do passado em inglês. Eu vou ficar só com os verbos regulares e mostrar para vocês aqui por que aqueles verbos lá no texto tinham todos ED no final. Ok? Então, eu destaquei alguns verbos, retirei lá do texto e vou trabalhar agora. Vejam que eu tenho o verbo lack. Lack. O passado desse verbo é lacked. Lacked. Ok? Lacked. E ele significa carecer, faltar. Tá bom? Então, lack é falta de algo. Ok? E para eu falar alguma coisa no passado com lack, eu vou usar lacked. Eu vou acrescentar o ED. Tá bom? Vejam que eu tenho o verbo travel, travel, que quer dizer viajar. Então, travel, na sua forma base, sem nenhuma modificação, significa viajar. E o passado dele, como é que eu faço o passado desse verbo? Eu quero dizer que eu viajei para Borba mês passado, tá bom? Então, eu vou usar o traveled. I traveled to Borba last month. Quer dizer que eu viajei para Borba mês passado. Então, travel, traveled. Por que eu acrescentei esse ED aí? Porque esse meu verbo é regular e eu conjuguei para o passado, tá? Então, esse ED aí é a conjugação do verbo. Por exemplo, em português, se eu falo eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos. Essa alteração no verbo, essa conjugação aí, é que eu estou fazendo aqui nos verbos regulares no passado, tá bom? Então, estou conjugando os verbos, sendo que na língua inglesa, a conjugação do passado vai ser só uma, gente, para todo sujeito. Se for he, she, it, uma pessoa, duas pessoas, o verbo vai ser o mesmo, só existe uma conjugação, tá bom? Para os verbos regulares, isso é ótimo, tá bom? Fica mais fácil para a gente. Temos ainda outro verbo. Vejam aqui qual é o verbo que também é regular, que eu tirei lá do texto, é o verbo defer. Defer quer diferir. O passado dele é deferred, deferred, ok? As terminações aqui dos verbos regulares, eles têm umas terminações diferentes. Então, olha, vocês vão fazer o seguinte, ó, listen, listen, escutem aí, ó, repeat.
ok? A prática da repetição faz com que a gente se acostume com a nova pronúncia, tá bom? Então, ó, listen and repeat. Enquanto eu estiver falando aqui, vamos repetindo, que isso ajuda muito na hora de participar, ok? Então, lacked, se fosse o T, travel, traveled, defer, deferred. Next, temos ainda mais exemplos aqui de verbos regulares. Temos muitos verbos regulares também. Pay attention. Lá eu mostrei para vocês os verbos terminados em ed, certo? Ed, ok? E a regra geral diz que os verbos terminados em consoantes, né, eu acrescento ed. É a regra geral, é a regra principal. O que isso quer dizer, né? Que a maioria dos verbos vão receber o ed, quase todos. E agora eu vou trabalhar com aquelas exceções, tá bom? Que são aqueles que não vão receber o ed, tá? Vejam que eu tenho alguns verbos aqui, que eu destaquei, que eles já têm a letra E no final, tá bom? Então, cause, use, like, escape, todos eles já têm a terminação em letra E. Isso quer dizer o quê? Que eu vou repetir mais um E e acrescentar o D? Aí vai ficar estranho, né? Caused, used, ok? Então, as pessoas não falam assim. E aí, o que vocês vão fazer? Então, professora, o verbo acabou em E, mas a regra geral é ED. O que vocês vão fazer? Vejam. Cause vai ficar assim. Eu não vou repetir, ou não vou, na verdade, duplicar o E. Eu vou acrescentar apenas a letra D. Ah, o verbo terminou em E? Acrescenta o D. Só isso, tá? Então, cause fica caused. Use fica como? Que é usar, né? Então, cause é causar. Usar fica desta forma. Pay attention. Então, use fica used, used, used. E o like? Qual é a forma dele do passado? Liked, liked. Pronúncia, né? Sonzinho de T aqui, né? Liked mesmo. Caused, used, tá? Então, alguns verbos vão ter um som ali de T no final. E o escape? Qual é o passado do escape? Observem. Escaped, escaped. Tá? Então, o verbo cause, que significa causar, o passado dele é caused. Use, used. Like, liked. Escape, escaped. Ok? Então, observaram que, para os verbos regulares, nós vamos utilizar o ed no final, que é um sufixo. Eu vou acrescentar essas duas palavras, duas letras, e eu vou formar outra palavra. A ideia é essa, tá? Então, eu tenho o verbo nessa forma base, no presente, e eu vou conjugar usando o ed, e aí esse verbo fica no passado. Lembrando que eu não vou precisar conjugar como na língua portuguesa, que eu utilizo, por exemplo, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos. Quantas conjugações? Em inglês é muito mais fácil. Há quem diga que inglês é muito difícil, não é, vocês vão perceber. Tem a questão da pronúncia, né, que a gente acha um pouquinho difícil, mas no geral as regras são bem simples, como vocês podem ver aqui. É acrescentar o ed ao verbo. Ah, mas tem um E. O que você faz? Acrescenta só a letra D, tá bom? Então tem as exceções, mas são pouquinhas. Isso quer dizer que a maioria dos verbos receberão o ed, tá bom? Vamos continuar aqui ainda com os exemplos. Afinal de contas, não dá para aprender a falar nenhum idioma com vocabulário isolado. A gente tem que contextualizar, utilizar, pegar o que aprendeu e fazer frases. Vejam aqui as frases que eu deixei para vocês. Pay attention. In traveling, people traveled from country to country using camels. Ok? Então, ao viajar, o que as pessoas faziam? As pessoas viajavam, traveled. Ele é passado. Então, se você se deparar com orações e perceber o uso do ed ali, isso quer dizer que aquela frase está no passado, ok? Então, in traveling, people traveled. Mas como assim traveling, traveled? In traveling, aqui no caso é substantivo, tá bom, gente? Ele não é verbo aqui, tá? Aquele é verbo. People traveled.
O uso do ED foi utilizado porque eu estou trabalhando com o passado. Então, todas as vezes que vocês observarem o uso do ED, isso quer dizer que a minha frase está no passado, ok? Então, ao viajar, as pessoas viajavam de um país para o outro usando camelo. Outro exemplo. Aqui eu tinha o traveled, tá bom? Ele foi conjugado porque está no passado. A próxima oração. At home, people used, ok? Used. Esse aqui também é um verbo no passado. Como é que eu sei que isso aqui está no passado mesmo? Porque esse verbo terminou em ed. Ele é um verbo regular, tá? Ele é regular porque ele tem regra. Se eu sei que ele é regular, automaticamente eu já vou acrescentar o ed, o d, ou o ied, que vocês vão já ver, tá bom? Mas, no geral, verbo regular, no passado, recebe apenas o ed, ou aqui no caso do used, só recebeu o d, tá bom? Então, vai variando, ok? Então, aqui é a oração em casa, as pessoas usavam ferramentas primitivas para acender o fogo e preparar alimentos, que são frases que eu retirei do texto, tá bom? Eu fiz uma pequena viagem ao passado para mostrar para vocês como era a nossa vida antigamente e como ela se tornou com o avanço das tecnologias, tá bom? Aqui, ó, the heavy rain caused flooding, ok? The heavy rain caused flooding. Então, a chuva forte causou alagamentos, ok? Aqui eu estou relatando uma ação do passado, ok? Como eu sei que é passado, ó, utilizando aqui ó, o nosso conhecimento sobre os verbos regulares. Então, sempre que ocorrer o uso de ed e ed no verbo, tá, gente? Porque não somente os verbos recebem o d não no final o ed. Tem adjetivos aí também, tem outras palavrinhas que nós vamos perceber que terminam em ed e não são verbos. Como é que eu vou saber que é verbo, professora? Pelo contexto aqui, ó. The heavy rain, então a chuva forte. Logo na sequência, depois de um sujeito, sempre vem o quê? Um verbo, tá bom? Então, dá para identificar quando é verbo pela formação da frase mesmo, tá bom? Então, sujeito, alright? E vocês estão vendo que, aqui no caso do cause, ocorreu o uso de uma exceção, né? Esse verbo já termina em E. Vamos ver as outras exceções. Essa não é a única, né? Então, regular verbs, spelling, vou trabalhar aqui ainda com a questão da ortografia. Vejam qual é a próxima exceção. O que vai acontecer com esses verbos aqui? Pay attention. Aqui eu tenho verbos curtos. Temos aqui o stop. Stop é parar, né? Como é que ele fica no passado? Let's check it. Hug, que é o verbo abraçar. A gente vai já ver como é que ele fica. Temos ainda um outro verbo. Let's see. Então, stop, hug, plan e remember. Vamos agora analisar esses verbos e as terminações dele. Eu já mostro para vocês o passado deles, ok? Stop, parar. Hug, abraçar. Dá uma pausa. Stop, tá? Então, hug é abraçar. Plan, planejar. E remember é lembrar, tá bom? É lembrar. Vejam que o stop e o hug, já acrescentei aqui, dupliquei a letra, tá bom? Vejam que stop, hug e plan são verbos curtos, tá bom? São verbos curtinhos, na língua inglesa já tem uma sílaba, ok? O que isso quer dizer? Que todas as vezes que ocorrer, né, o uso de um verbo curto com apenas uma sílaba, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar aqui, ó. Então, stop tem consoante, tem uma vogal e tem uma consoante. O hug tem uma consoante, que é o H, tem o U, que é uma vogal, né, e o G. O plan tem o L, A, N, então tem consoante, vogal, consoante. São verbos curtos. O que vai acontecer? Eu vou duplicar a última letra. Então, stop ficou stopped, tá bom? O hug ficou hugged. Vamos ver como é que fica o plan.
tá? O stop eu dupliquei a última letra, né? Ficou 2 P's. O hug ficaram 2 G's. O plan, 2 N's. E ficou planned. E o remember? O que acontece com o remember? Que ele não é curto, mas ele termina em consoante, vogal, consoante. Observem aqui que quando eu utilizo o remember no passado, eu não vou duplicar a última letra. Stop, 2 P's. Hug, 2 G's. Plan, 2 N's, tá? Por que aconteceu essa duplicação aqui de letras, tá? Porque esses verbos regulares, que tem verbo curtinho, que ele não é regular, não vai acontecer isso. Mas esses, por serem regulares, quando eu fizer o passado, tá bom? Então, eu abracei meu amigo ontem. I hugged aqui, ó. I hugged my friend. Então, abracei o meu amigo, tá? Então, se você utilizar o passado desses verbos curtos, que tem consoante, vogal, consoante, você vai duplicar. Por que não dupliquei aqui o R? Por que não ficou remembered com 2 R's e o ED? Porque esse verbo aqui, ó, ele tem mais de uma sílaba, ele tem várias sílabas, tá? Então, tem que prestar atenção. Verbo curtinho, consoante, vogal, consoante, tem que duplicar a última letra antes de acrescentar a regra geral, que é o ED. Agora vamos para os exemplos, que são bem importantes para a gente contextualizar aqui o que a gente está falando. Pay attention. Vejam que eu tenho o seguinte. Potira planned her vacation last week. Potira planned her vacation last week. Tá bom? Então, a Potira planejou suas férias semana passada. Potira planejou suas férias semana passada. Plan é esse verbo que nós acabamos de ver. Ele é regular, tá? Regular quer dizer que ele tem uma regra. A gente pode seguir a regra aqui, tá? O que acontece? Vejam que eu tenho uma consoante. E esse verbo é curto, só tem uma sílaba, tá? Depois eu tenho uma vogal e depois eu tenho uma consoante. É isso, tá bom? Então, plan é um verbo curto que tem consoante, vogal, consoante e eu quero usar o passado dele. O que eu faço? Eu acrescento mais um e por último o ED, tá certo? Agora, gente, essa questão do consoante, vogal, consoante, é muito difícil, professora, mas são pouquíssimos verbos que são curtinhos, bem poucos. A maioria são aqueles que a gente coloca o ED, então já facilita, né, saber disso, ok? Agora vamos ver o caso de verbos terminados em Y, tá bom? Que também já entra em outra regrinha aqui, tá bom? Ele já vai ser exceção. Ele não vai entrar na regra geral. A regra geral é a regra principal. É a regra da maioria dos verbos, tá? Então, quando eu falar em regra geral, você vai acrescentar o ED, que é são muitos verbos que terminam em ED. E temos a questão daqueles que são entrou assim na classe de exceção, que eles não vão terminar em ED. Vai acontecer alguma coisa com eles, como os verbos curtos, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última letra, tá bom? Então, acontece alguma coisa com eles, certo? Vejam aqui, o cry, o carry, o try e o study, ok? Eu separei eles aqui e disse o seguinte, olha, verbos terminados em consoante, ok? Mais Y. O que eu vou fazer? Eu vou substituir, eu vou tirar, eu vou eliminar esse Y e vou fazer o quê? Acrescentar o IED. Pronto, agora tem mais letra do que antes, né? Aí, para eu fazer o passado desses verbos, eu vou fazer isso, ó. Cry, quer chorar? Tira o Y no passado, tá, gente? Carry, quer carregar? Eu quero conjugar para o passado, então eu vou retirar o Y. O try, que é o verbo experimentar, tentar, provar, tá? Eu também vou retirar o Y. Study, que é estudar, bem conhecido esse verbo e fácil. Pronto, eu quero usar
ele no passado. Então, eu chorei ontem à noite assistindo filme, novela. Carry, eu carreguei muito peso, eu tentei estudar. Ok? Então, são verbos que eu vou retirar o Y para conjugar no passado. Então, vai ficar assim, o cry fica cried, tá bom? Cried. I cried yesterday. Eu chorei ontem, ok? Carry, o passado dele fica carried. Carried. Acrescenta o IED. E esse Y ele desaparece, tá? Ó, não tem mais Y, tá bom? Passado, tira esse Y. Try, que é tentar, experimentar, provar, fica tried. E o study, fica studied, que é estudar, estudou. Alright? Agora vamos para os exemplos, porque não dá para trabalhar vocabulário isolado. A gente precisa contextualizar. Estamos vendo aqui, né, as regras, mas no geral a gente precisa fazer frases, porque a gente fala muitas frases durante o dia, durante a nossa fala, nós formamos frases, então tem que aprender a fazer frases. Mas a estrutura é muito simples. Então, eu quero dizer que Pedro estudou matemática ontem à noite. Ó. Então, Pedro, sujeito. Passado de study, studied. Matemática é math. E ontem à noite é last night. Pronto, fiz uma frase, tá? Numa sequência bem simples. Então, Pedro studied math last night. Então, Pedro estudou matemática ontem à noite, ok? E é de porque study termina aí em Y e eu preciso fazer a conjugação, tá bom? Tiro ele. Agora, mais exceção, e não acabam as exceções, né, gente? Então, verbos terminados em vogal mais Y. Ó, não tem mais consoante aqui, mas o Y apareceu novamente. O que eu vou fazer? Acrescentar o ED. Tá falando aqui que eu vou tirar o Y? Não, isso quer dizer que eu não vou retirar o Y. Olha só, eu tenho aqui vogal, eu não tenho consoante. Então, stay, ficar, play, jogar, enjoy, gostar muito de algo, adorar, tá bom? O passado deles é super simples, eles vão entrar na regra geral, tá bom? É só acrescentar o ED. O passado de stay, stayed, play, played, enjoy, enjoyed. Ok? Então, stay, stayed, play, played, enjoy, enjoyed. Ok, enjoyed. Certo? E como é que ele fica na oração? Vamos lá, como é que a gente vai trabalhar esses verbos em orações? Pay attention. Então, vejam aqui. Então, Sami played soccer yesterday. Então, quer dizer o quê, gente? Que Sami jogou futebol ontem. Ó, olha a sequência. Sami, sujeito, jogou, played. O que ele jogou? Soccer, quando? Yesterday, que é ontem. Uma frase bem simples. Tem essa sequência aí que ajuda bastante, né? Que é sujeito. Você vai usar o verbo no passado e o complemento que você quiser, tá bom? E, para finalizar, temos uma questão aqui da Marinha 2017, que é sobre verbos no passado, tá bom? Vejam que a pergunta está em inglês, certo? Mas fácil de compreender. Preste atenção, ó. Which option correctly complete the text below? Então, which option complete the text below? Vejam que eu tenho um texto, tá bom? Ele tem os espaços em branco. Observem como é que funcionam, gente. Como é que esses assuntos caem, né, nas provas, nas avaliações externas, nos concursos, tá bom? Então, eu tenho um texto aqui. Esse texto está precisando o quê? De verbos. E aí, o que você faz, né? Você vai lá, analisa a oração aqui, ó. Então, tem verbos no passado, ok? Temos aqui remained, discovered, measuring, was carved, used for, tem A, B, C, D, geralmente tem 5 alternativas, ok? E aí que a gente precisa desse conhecimento, a gente precisa saber a questão do passado, né? Aqui a resposta, gente, seria a letter A. Nós temos aí
Quantos verbos no passado nessa questão? Temos o remained, tá bom? Remained. Temos ainda discovered, ok? Measuring tá no gerúndio ali, certo? Mesclam todos os tempos verbais. Was carved, voz passiva, mas que exige aí o particípio dos verbos. Used, que é um verbo que nós vimos aqui na aula, certo? E assim que esses verbos, esses tempos verbais são trabalhados em alguns concursos, algumas avaliações, certo? Então é importante que se saiba usar, que conheça, que saiba utilizar, no caso, os verbos em todas essas formas, né? Em tempos verbais, certo? Então, vimos o uso do simple past na forma afirmativa de verbos regulares, onde nós terminamos os verbos com ed, que é a regra geral. Alright? Espero que vocês tenham compreendido e até mais!